alunos, professores, enfim, aqui estou, né? Chegou a minha vez. E como me solicitaram para eu falar um pouquinho da minha história, né, com o Ateneu, é impossível falar do Ateneu, pessoas da minha geração, né, os sessentões, sem lembrar do esporte, do quadro de professores, de colegas, da convivência, né? Então isso é uma coisa que marca muito a vida de um adolescente, porque na época, para se entrar no Ateneu, tinha que se fazer um exame. Não era só chegar lá, se matricular e arranjar uma vaga e se matricular. Não, tinha que se fazer um teste. Esse teste era tipo assim, um vestibular, né? Se saía do ensino fundamental para o médio, não é isso? Que antigamente era primeiro e segundo grau, né? E o Ateneu tinha exatamente, ele tinha o ensino fundamental e médio. Aí era como fosse assim, o ginasial e o científico, o clássico. Bom, eu entrei em 1969 com o exame de admissão. Só que bem antes disso, eu estava o quê? 13 para 14 anos. Bem antes disso, eu já frequentava o convívio em si com alguns professores e alunos e atletas do Ateneu. Por quê? Meus irmãos, eu sou da família de 10 irmãos e 6 estudaram lá. E eu sou o mais novo dos homens. Então, eles me levavam para... Eu estudava no primário, né, numa escola pública, né? E eles me levavam para ver os jogos do Ateneu, como eles estudavam lá e gostavam muito do colégio. Então, eu participava também da torcida organizada dos jogos e tal, aquela coisa toda. E isso foi... Eu fui criando um vínculo e um amor que até hoje eu não sei explicar, assim, para vocês, o que me levou, né, a ficar mais de 50 anos com Ateneu assim cravado no meu coração, né? Eu entrei no Ateneu com 14 anos, com 15 anos já estava lá dentro e tal, já treinando, frequentando as minhas aulas, né? Com tantos professores bons. Eu me lembro que eu tive professor Eunice, professora Toinha, Erivan. Eu fiz até uma cola aqui, mais ou menos, para me lembrar assim, dos nomes, né? Ivete, Benzilda, Geraldo, Nevinha, Francisca, tinha a Cabecinha também, que era um gênio, Lúcia Fontoura, Bahia, e convivi também com o Pecado. Pecado é Manuel Figueira Filho, que ele foi um aluno que marcou muito a vida do Ateneu, né? Porque ele sempre foi um estudante e era um líder estudantil, né? Era uma pessoa muito humilde e ele é uma pessoa assim de pouca, né? De pouca grana, e os alunos de uma certa forma tinham assim uma paixão, né? Por Pecado, porque quando tem algum movimento estudantil, reivindicações assim para melhorias no ensino, né, do Estado, ele sempre estava liderando o grupo e sempre levava para passeatas e coisas assim que leva para, no caso, melhorar, né, o Estado, dar uma atenção melhor para o Ateneu. A época antes de mim, né, como eu andei estudando assim muita coisa sobre a vida da escola, do colégio, né? Eu queria falar uma coisa: escola e colégio. Toda escola do estado, né? Toda escola pública do Rio Grande do Norte chama-se Escola Estadual Tal. Escola Estadual Tal. Eu achei esquisito porque quando foi na década de 90 para 2000, a Secretaria de Educação quis mudar esse título de escola para colégio. Colégio para escola. E a gente sabe que é a mesma coisa.
Mas todas as escolas, elas mudaram o nome, todos os colégios mudaram o nome para escola e somente o Ateneu continuou como colégio. Por quê? Porque o Ateneu é o primeiro colégio público do Rio Grande do Norte e o primeiro colégio público do Brasil. Porque sempre foi, nunca ninguém pagou para estudar no Ateneu. Então, o que acontece? Muitas pessoas importantes passaram pelo Ateneu, vocês sabem, já ouvi falar, porque no Memorial do Ateneu, na Aldemir dá uma aula, né? Quanta gente importante passou lá e continua passando. Nós vemos o quê? Que hoje em dia a nossa alegria maior é exatamente saber que nós não temos tantos alunos, porque até é limitado, a Secretaria da Educação limita para que os alunos não tenham tanto aluno, porque hoje é um ensino que ele é o ensino integral. Vocês começam de manhã, né? Às 7 horas da manhã, tem o lanche às 9h30, depois tem o almoço, tem um descanso, depois volta para a sala de aula e fica até às 5 da tarde, tendo um lanche às 3h30 da tarde, depois do almoço. Aí o que acontece? Vocês passam muito tempo dentro de sala de aula. Na minha época não, na minha época tinha o turno matutino, né, de manhã, assim, à tarde, vespertino, tinha o intermediário, que era que o pessoal chamava até o horário da fome, né, que começava às 11h30 e terminava às 1h30 da tarde, para que 1h30 já começar o turno da tarde. Aí o que acontece? Na minha época era o quê? Tinha na faixa de 5.000 alunos, 6.000 alunos. Hoje em dia são 600 e pouco. Mas por quê? Porque a própria Secretaria de Educação, eu não sei, eles não liberam, porque existe tudo isso, por trás de tudo isso existe assim um gasto, existe um investimento, né? Para que hoje não só é o Ateneu, mas tem outros colégios também que tem ensino integral ou semi-integral. O Ateneu é o ensino integral hoje, né? Então, o que eu estava falando da alegria, o que hoje nos incentiva, né? Quem está de fora, como eu, ex-aluno, o que incentiva é saber que muitos estão entrando na Universidade Federal. Por causa de quê? Do tempo que passa dentro da escola. Na minha época, nós estudávamos pela manhã ou no horário intermediário e tínhamos horário vago para ficar no ginásio do colégio, praticando esporte, basquete, vôlei e tal e tal. Aí me chamaram exatamente para falar um pouquinho sobre a minha vida na escola e no colégio e sobre o esporte, né? Eu com 14 anos, eu frequentava com a América de Natal e eu praticava esporte de quadra, que seria o que? Basquete e voleibol. Então, dali, quando eu comecei a jogar pelo América, aos 13 anos na escolinha do América, um pessoal, professores do Ateneu, me viram jogando na quadra e perguntaram se eu queria estudar no Ateneu. Eu disse, é o meu sonho, porque todos os meus irmãos estudaram lá. E eu queria muito ingressar, né, no Ateneu. Aí, então você vai fazer exame de admissão? Eu disseram que eu queria, porque eu estou terminando o primário, no caso a 5ª série na época, né? E queria exatamente ingressar no Ateneu. Com muita dificuldade eu consegui entrar, né? Mas foi uma alegria muito grande porque a partir daí eu, como estudante do Ateneu, como atleta do Ateneu, eu conseguimos ser campeões de voleibol e vice-campeão de basquete. Inclusive eu guardo até hoje as medalhas. Ó, as medalhas, que esse aqui é com muito carinho que eu guardo, de campeão e vice-campeão. Aí o que acontece? Dali, das quadras do Palácio Esportes, aquelas torcidas, que era uma coisa absurda, né? O Ateneu já vinha de muitos anos, já vinha quase 40 anos que o Ateneu era campeão praticamente em todas as modalidades. Quem é 60, 70, 80, sabe da história do Ateneu, ou até 50, né? Sabe da história que realmente foi isso. Quem não estudava no Ateneu tinha muita vontade, né? Tinha pessoas que saíram de colégios particulares, como o Marista, tem um sobrinho que saiu do colégio Marista, os 3 irmãos, e foram estudar no Ateneu, fazer o último ano por lá para poder ingressar na universidade. Então, dali, voltando ao assunto do esporte, quando foi em 69, existia na época o Campeonato Brasileiro de Voleibol
e eu fui convocado, né? Eu e mais 3 ou 4 alunos do Ateneu foram convocados para a seleção. E eu fiquei nesse grupo, eu apenas com 14 anos, fiz minha primeira viagem para o Rio de Janeiro para representar a seleção do Rio Grande do Norte. Então, para mim já foi um grande presente, porque eu já saí do Ateneu, né? Assim, já fui... foi uma indicação, foi uma seleção que fizeram e pegaram os melhores atletas e colocaram na seleção do Rio Grande do Norte. Foi lançado um livro sobre isso, que é a história do voleibol do Rio Grande do Norte, né? Então, eu faço parte dessa história, né? E em 1970, no Campeonato Brasileiro Infantil de Voleibol, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, aqui tem 2 páginas, eu com a equipe, e um depoimento sobre a minha vida no esporte. Está nesse livro aqui. É um livro que Jamilson Martins organizou, ele fez o basquete e no voleibol me convidaram para fazer parte, né? Isso aqui já é uma coisa bem importante que eu já estou aqui na história do voleibol do Rio Grande do Norte, né? Pois bem, aí daí começou a minha vida no Ateneu como aluno, né? Que aos 14 anos, quando eu fiz assim o exame para poder entrar no Ateneu. Depois, atleta, aqui como atleta do Ateneu. Aí eu fiquei, durante 7 anos fui aluno do Ateneu, fui reprovado um ano, porque só fazia jogar, estudar era pouco, né? Mas era a minha segunda casa, na verdade, né? E não só minha, como de alguns colegas, alguns amigos que até hoje eu mantenho contato. E se você perguntar qualquer pessoa que passou por lá, sabe da emoção, da importância, da emoção, do orgulho, né, de vestir uma camisa como essa aqui que eu tenho, como aluno do Ateneu. Nós andávamos nas ruas, as pessoas olhavam até. Outra foto, que com uma camisa parecida com essa, acho que vocês estão vendo direitinho, né? Que é exatamente uma camisa de educação física, né? Tá aqui a mesma camisa, outra, só que era branca e verde as letras, né? Parecida com essa que eu estou agora. Aqui fui eu, gente. Viu? E já quando estava, já para sair da escola, do Ateneu, tá aqui outra fotografia, eu enfrento o prédio, que era uma camisa também, que é Hércules nos Esportes, que era um título que se dava, que o Ateneu ganhou no caso, porque é o Hércules, né, dos esportes. Aí vem de Ateneu. Por que Ateneu? Né? Naldemir já deve ter falado, ou na sala de memorial. Por que o nome Ateneu? Né? Que vem de Atenas, da Grécia. Atena, a deusa da sabedoria. Minerva, a deusa da sabedoria. Né? E tem muito a ver com esporte. De Atena, né? Aqueles gregos, romanos que corriam e participavam com aquelas bigas, né? Nos esportes. Então tem tudo a ver. Então muita gente saía de outros colégios particulares para estudar lá no Ateneu, né? Eu guardei outras medalhas também, eu tenho outras assim, não só do Ateneu, mas de fotografias, de concurso, de exposições que eu participei, mas eu guardo com o mesmo carinho essas aqui, ó. Essa daqui, Hércules dos Esportes, e essa última aqui em comemoração aos 185 anos do Ateneu. Essa medalha, né? Outra medalha. Aí eu tenho placa, tenho outras coisas guardadas.